Equilíbrio iônico em soluções aquosas. Assuntos anteriores: termoquímica, reações exotérmicas e endotérmicas, cinética química e equilíbrio químico, reações reversíveis, constante de equilíbrio, fatores que deslocam o equilíbrio. O equilíbrio químico é uma reação reversível, onde você tem a reação direta e a reação inversa. No equilíbrio químico, as velocidades V1 e V2 são iguais, ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. A constante de equilíbrio é calculada através das concentrações molares elevadas aos seus respectivos coeficientes de produto e reagentes. Fatores que alteram o equilíbrio: variação da concentração, variação da temperatura, variação da pressão. Se uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se alterar para reduzir o efeito da perturbação. Esse é o princípio de Le Chatelier. Direta fica favorecida. Se aumentarmos a temperatura, a reação se desloca para o lado da reação endotérmica. No caso, a gente tem uma reação endotérmica cujo ΔH é mais 22 quilocalorias. Se aumentarmos a temperatura, a reação desloca, o equilíbrio é deslocado para a direita. No segundo exemplo, ao abaixarmos a pressão, o volume aumenta. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Ácidos em solução aquosa. Ao adicionarmos HCl, ou seja, ácido clorídrico, à água, observamos que o ácido fica ionizado. Isso é característica de ácidos fortes. Então a gente tem uma liberação de íons H+, e íons Cl-. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera íons H+. Base, toda substância que em solução aquosa libera íons OH-. No caso, a gente tem o ácido clorídrico e ele apresenta um coeficiente 2 na frente. Esse coeficiente significa que são 2 mols de ácido clorídrico para 1 mol de hidróxido de magnésio, fornecendo 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mols de água. A água contém íons H+ e íons OH-. A constante de equilíbrio da água é Kw, que é igual a concentração molar de íons H+ vezes a concentração molar de íons OH-, que é o Kw igual a concentração molar de íons H+ vezes OH-. O valor é 10 a menos 14, então a gente iguala as duas concentrações. Aplica o logaritmo, multiplica toda a equação por menos 1, e aí a gente tem o que a gente chama de potencial, que é o P minúsculo, menos log é igual ao potencial. No caso, a gente tem 14 é igual a pH mais pOH. Se a concentração de H+ e OH- são iguais, então o pH é neutro. Concentrações maiores que 10 a menos 7 faz com que a solução seja ácido, logo o pH seja menor do que 7. Concentrações menores que 10 a menos 7 mol por litro de íons H+ faz com que a concentração, o pH seja maior do que 7. Efeito do íon comum. Observe que existe um ácido, ele possui um ânion A- e acrescenta-se a esta solução ácida uma substância que possui também os íons A-. Então existe um reforço em cima da solução desses íons A-
é o que a gente chama de efeito do íon comum. Bateria, suco de limão, vinagre são exemplos de pH ácido, ou seja, menor do que 7. Leite de magnésia, amônia, exemplo de pH maior do que 7. Lógico, são básicos. A fenolftalina é um indicador ácido-base. Ela apresenta duas colorações distintas, uma para o meio ácido, outra para o meio básico. Uma reação química que está em equilíbrio. O repolho roxo é um indicador natural de ácido-base. Aí uma estante com tubo de ensaio com várias colorações indicando vários pHs. Qualquer excesso de hidróxido de sódio será percebido com a coloração rósea da solução.